Olá, seja bem-vindo ao dia 203 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso. Nós iremos ler a Bíblia toda em um ano. Antes de entrarmos, peço que você possa deixar o teu curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje, nós faremos a leitura de Livro de Juízes, no capítulo 5. Iremos até Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Iremos ao profeta Jeremias, no capítulo 18. E, finalizando a leitura de hoje, iremos ao Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Aqui, em Juízes, no capítulo 5, nós vamos encontrar o cântico de Débora. Após a vitória que o Senhor deu a eles através da juíza Débora, agora nós vamos encontrar esse cântico de alegria e adoração ao Senhor. Vamos a essa leitura? Juízes, capítulo 5. Naquele dia, Débora e Baraque, filha de Abinoão, entoaram este cântico. Consagrem-se para a guerra os chefes de Israel. Voluntariamente o povo se apresenta. Louvem o Senhor. Ouçam, ó reis. Governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei. Comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos do Edom, a terra estremeceu. Os céus gotejaram, as nuvens despejaram águas. Os montes tremeram perante o Senhor, o Deus do Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel. Nos dias do Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas. Os viajantes seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Já tinham desistido. Até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas e não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvem o Senhor, vocês que cavalgam em brancos jumentos e se assentam em ricos tapetes e caminham pela estrada. Considerem, mais alto que a voz, do que distribuem água junto aos bebedouros. Ressintem-se os justos feitos do Senhor, os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperte, Débora, desperte, 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 irrompa em cânticos. Levante-se, Baraque, leve presos os seus prisioneiros. Ó filho de Abinoão. Então desceram os restantes e foram os nobres. O povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. Alguns vieram de Efraim, das raízes de Amaleque. Benjamim estava com o povo que seguiu você. De Maquir desceram comandantes. De Zebulon, os que levavam a vara de oficial. Os líderes de Isacar estavam com Débora. Sim, Isacar estava também com Baraque, apressando-se após ele até o vale. Nas divisões de Ruben houve muita inquietação. Por que vocês permaneceram entre as fogueiras ao ouvir o balido dos rebanhos? Na divisão de Ruben houve muita indecisão. Gileade permaneceu do outro lado do Gideão. E Dan, por que se deteve junto aos navios? Azer permaneceu no litoral e em suas enseadas ficou. O povo de Zebulon arriscou a vida, como fez Naftali, nas altas regiões do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram e Tanaanak junto às águas do Megido, mas não levaram prata alguma, despojo algum. Desde o céu lutaram as estrelas, desde as suas órbitas lutaram contra Cícera. O rio Quizon os levou, e o antigo rio, o rio Quizon. Avante, minha alma, seja forte. Os cascos do cavalo faziam tremer o chão. Galopavam seus poderosos cavalos. Amaldiçoe Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoe o seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor. Ajudar o Senhor contra os poderosos. Que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Eber, o queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ele pediu água, e ela lhe deu leite. Uma tigela digna de príncipes, trouxe-lhe a colhada. Ela estendeu as mãos e apanhou a estaca da tenda, e com a mão direita e com o martelo do trabalhador, golpeou Cícera, esmigalhou a sua cabeça, esmagou e traspassou suas têmporas, e aos seus pés ele se curvou, caiu e ali ficou prostrado, e aos seus pés ele se curvou e caiu. Onde caiu? Ali ficou, morto.
Pela janela olhava a mãe de Cícera. Atrás da grade ela exclamava: Por que o seu carro se demora tanto? Por que custa chegar os ruídos do seu cavalo? As mais sábias de suas damas respondiam, e ela continuava falando consigo mesma: Estarão achando e repartindo os despojos, uma ou duas moças para cada homem, roupas coloridas, como despojos para Cícera, roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados para o meu pescoço? Tudo isso como despojos? Assim pereçam todos os inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol que se levanta na sua força, e a terra terá paz, e a terra teve paz durante 40 anos. Vamos agora ao livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Essa leitura é uma leitura bastante conhecida do povo cristão, que é aqui onde nós encontramos a conversão do apóstolo. Aqui, no nome dele, dito Saulo, nós vamos encontrar essa conversão dele lá num caminho chamado Damasco. Aqui nós também vamos encontrar ele em Damasco e em Jerusalém. Nós vamos encontrar também aqui falando sobre Enéas e Dorcas. Vamos a essa leitura? Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre-se na cidade, alguém dirá a você o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, mas não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe do sacerdote para prender todos que invocam o seu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs a mão sobre ele, sobre Saulo, e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente houve algo como escamas que caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos que ouviam ficaram perplexos e perguntavam: Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este homem? E não veio para cá justamente para levar os presos ao chefe do sacerdote? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo dos planos dele. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo, mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andavam com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e era encorajada pelo Espírito Santo. Crescia em número, vivendo em temor do Senhor.
Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam na Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos que viviam na Lida, em Sarona, e o viram, se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens, dizendo: Não se demorem em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodeavam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todas saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tábita, levante. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a e pôs em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Vamos agora à leitura de Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 18, que também é um texto muito conhecido, assim como esse de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, talvez seja um dos mais conhecidos das igrejas pentecostais, que aqui ele fala sobre a casa do oleiro. Essa mensagem é uma mensagem bastante impactante, de bastante reflexão, mas que também é uma mensagem muito poderosa ainda para os dias de hoje. Vamos a essa leitura? Profeta Jeremias, capítulo 18. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que estava formando estragou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação, um reino seja arrancado, despedaçado, arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, digo ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: Assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, convertam-se, cada um do seu mau procedimento, corrijam a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão: Não adianta, continuaremos em nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia em seu coração. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntem entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessas, coisa tremendamente horrível que fez a Virgem Israel. Poderá desaparecer a neve do Líbano em suas encostas rochosas? Poderão parar de fluir suas águas frias vindas de lugares distantes? Contudo, meu povo esqueceu-se de mim, queimam incenso a ídolos inúteis, o que fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas, para que andem em desvios em estradas não aterradas. A terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Todos que por ela passam ficarão chocados e balançarão a cabeça, como o vento ao leste. Eu os dispersarei diante dos inimigos, e lhe mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua derrota. Então disseram: Venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra ele, e não ouçamos nada do que ele disser. Atenda-me, ó Senhor. Ouve o que os meus acusadores estão dizendo. Acaso paga o bem com o mal? Mas eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci diante deles para interceder em favor deles, para que desviaste deles a ira. Por isso, entrego os filhos deles à fome
e o poder da espada, e as suas mulheres fiquem viúvas, e os seus filhos, e que seus homens sejam mortos, e que seus rapazes sejam mortos à espada na batalha, e seja ouvido ao grito que vem das suas casas, quando repentinamente trouxeres invasores contra ele, pois cavaram uma cova para me capturarem, e esconderam armadilhas para os meus pés. Mas tu conheces, Senhor, todas as tuas conspirações para me matares. Não perdoes os seus crimes, nem apague diante de mim à tua vista os teus pecados, e sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles na hora da tua ira. Vamos agora para a nossa última leitura e meditação dessa noite, desse dia, melhor dizendo. Está em Marcos, no capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura da parábola do semeador, que ele fala no Evangelho de Marcos. Nós também iremos fazer a leitura da candeia, da parábola da semente, a parábola do grão de mostarda e Jesus acalmando a tempestade. Tudo isso no capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Vamos a essa leitura? Marcos, capítulo 4. Novamente, Jesus começa a ensinar à beira do mar. Reuniu-se ao redor de uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. E ele lhes ensinava muitas coisas por parábola, dizendo em seu ensino: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos e cresceram e sufocaram as plantas, de maneira que ela não pôde dar seu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca da parábola. E ele lhe disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo que é dito por parábolas, a fim que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderia converter-se e ser perdoado. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouve, Satanás vem e retira a palavra nelas semeadas. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo que a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. E eles lhes perguntaram. E ele lhe disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há lugar oculto, senão aquele a ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a mesma medida que vocês medirem, vocês serão medidos, e ainda mais acrescentarão para vocês. A quem tiver, mais lhe será dado, e quem não tiver, mais lhe será tirado. Ele prosseguiu dizendo: o reino dos céus é semelhante, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce. Embora ele não saiba como, a terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio de espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Novamente ele disse: como é que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrever? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantada, ela cresce e se torna uma das maiores plantas com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quando podia receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado.
Deixando a multidão, eles os levaram no barco assim como estava. Os outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se uma forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamavam: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou, então se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã, se assim Deus nos permitir, para mais um dia da nossa leitura bíblica.